Olá a todos, me chamo Jéssica e irei apresentar o trabalho intitulado Tradução e Aplicação de Escala para Avaliação das Habilidades de Exame Físico de Enfermeiros. Esse trabalho foi feito por mim, Jéssica Alexandra Majewski English, Carla Aparecida do Nascimento Moser, Luciara Silvares dos Santos, Lorena Barros Furielli e orientado pela professora doutora Miriam Fiorese. Nós fazemos parte do Grupo de Pesquisa em Assistência e Educação Integradas em Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo pelo Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. O exame físico participa da rotina clínica do enfermeiro, pois consiste em uma etapa do processo de enfermagem. Pesquisas no exterior demonstraram que, apesar de ser estudado na teoria, o exame físico não é realizado com excelência na prática clínica. No Brasil, não encontramos registros sobre o desempenho dos enfermeiros na avaliação física. O entendimento desse panorama pode estabelecer a necessidade de revisar os métodos educacionais de exame físico. Para isso, pode ser utilizada a escala de avaliação de Cicoline e colaboradores de 2015. Porém, ela se encontra no idioma inglês, sendo necessário traduzi-la para o contexto e idioma brasileiro. Logo, o objetivo desse trabalho foi traduzir, adaptar e aplicar uma escala de avaliação das habilidades de exame físico realizadas por uma amostra de enfermeiros brasileiros e investigar os potenciais preditores de um exame físico mais completo. Trata-se de estudo descritivo compreendido entre setembro de 2021 e agosto de 2022. Uma equipe de adaptação transcultural foi organizada de acordo com o referencial teórico de Fortes e Araújo 2019. Para traduzir essa escala de Cicoline e colaboradores de 2015. Ela apresenta 30 itens que avaliam as habilidades de exame físico, pois contém 30 habilidades essenciais. O processo de adaptação transcultural pode ser compreendido por meio do fluxograma a seguir. Neste fluxograma, será possível observar quais foram as etapas envolvidas no processo de adaptação transcultural, quais foram os critérios para que elas ocorressem e quais foram os próximos passos depois da obtenção do instrumento. Foram feitas as etapas de tradução, conciliação de traduções, retrotradução e revisão. A etapa de tradução foi feita por 2 tradutores de forma independente, que possuíam fluência nos idiomas original e alvo. Um dos tradutores não deveria ter conhecimento técnico acerca do exame físico e o outro tradutor deveria ter conhecimento técnico sobre o exame físico. Cada um geraria uma versão de tradução que foi enviada para um terceiro tradutor, iniciando a segunda etapa, a etapa de conciliação de traduções. O terceiro tradutor deveria também ter fluência nos idiomas original e alvo, e deveria ter experiência com o exame físico. Em seguida, esse tradutor conciliou essas 2 versões que foram geradas, gerando uma única versão, resolvendo as possíveis discrepâncias encontradas. Em seguida, essa versão conciliada por ele foi enviada para o retrotradutor, que deveria então transformar essa versão em português para uma versão em inglês, de modo a verificar se houve perda de significado no momento em que foram feitos esses processos. Essa etapa deveria ser feita de forma cega, sem acesso à escala original. Esse tradutor também deveria ter fluência nos idiomas original e alvo, porém ele não deveria ter conhecimento técnico acerca do exame físico. Então, após a retrotradução, foi enviado esse resultado obtido para toda a equipe para iniciar o processo de revisão. Como esse processo contou com toda a equipe, é válido evidenciar quem são os componentes dela. São todos esses tradutores mencionados até aqui, além das revisoras número 1, 2 e 3, que também tinham experiência em exame físico, experiência com esse tipo de pesquisa e conhecimento acerca desses idiomas. Então, essa etapa de revisão foi feita para observar se, ao fazer esses processos, houve equivalência semântica, que é o exame de transferência de significado entre as línguas, equivalência conceitual, verificando se os conceitos de saúde e doença são semelhantes nas diferentes línguas. Então, eles compararam essa versão de T3, se com ela foi realmente possível fazer uma retrotradução que ficasse com um significado bem semelhante da versão original, e se isso fosse realmente observado, que houve essa qualidade e essas equivalências, a versão de T3 seria a versão considerada ideal para ser utilizada no contexto e idiomas brasileiros. Após a obtenção desse instrumento, ele foi utilizado para compor um formulário eletrônico na plataforma Formulários Google,
E, junto com outras perguntas que vão ser observadas mais à frente, esse formulário foi enviado para avaliação de 4 enfermeiras com experiência assistencial, para que elas avaliassem quanto a possíveis obstáculos para leitura e resposta, erros gramaticais e conceituais e outras necessidades de alteração. Após as análises sendo feitas e as mudanças sendo feitas, chegou-se à versão final e foi possível entrar em contato com a divisão de enfermagem do hospital em que iria ser feita a pesquisa. Após a divulgação dessa pesquisa para os enfermeiros, alguns enfermeiros notificaram dificuldades técnicas para acessar o formulário online, de modo que ele também foi disponibilizado na forma impressa, juntamente com o termo de consentimento livre esclarecido, para aqueles que não conseguiam fazer de forma online. Falando então do formulário eletrônico, além de ter as habilidades de exame físico, a partir do momento em que cada habilidade era mencionada, daquelas 30, havia a opção de marcar 6 opções. O enfermeiro escolheria uma delas, acerca da frequência em que ele realizava aquela habilidade, formando uma escala líquida de 6 pontos. Então, o enfermeiro poderia falar se ele sabe ou não como realizar essa técnica e qual é a frequência, né? A partir do momento em que ele sabe e faz, qual é a frequência que ele realiza, se é pouco ou se ele faz com elevada frequência, com constância. Então, isso tinha com todas as 30 habilidades para a gente poder avaliar essa frequência. Além disso, nesse formulário também tinham dados sociodemográficos, como idade, gênero, área de atuação, o nível educacional, sobre as pós-graduações que foram realizadas e sobre também os vínculos empregatícios para que a gente pudesse caracterizar essa amostra. Para a aplicação desse instrumento no hospital, o critério de inclusão considerou enfermeiros assistenciais que prestavam cuidados diretos a pacientes adultos hospitalizados e que estavam empregados em um hospital público localizado no Espírito Santo. Foram excluídos educadores, gestores em enfermagem e enfermeiros assistenciais afastados. Esse projeto faz parte de um projeto de pesquisa já aprovado pelo Comitê de Ética em 2017. Foi utilizada estatística descritiva para descrever as características da amostra e a frequência de realização de cada item de exame físico. Os dados foram analisados por meio do software IBM SPSS Statistics versão 21. Quando nós fizemos a análise de dados, nós observamos que os dados eram não paramétricos, de modo que quando fomos analisar as diferenças entre grupos e havia mais de 2 grupos, nós utilizamos o teste de Kruskal-Wallis e quando, em um dos casos, houve a comparação entre apenas 2 grupos, nós utilizamos o teste Ultimum-Whiteley. Bom, então, como resultados, nós temos que foi feita a tradução e adaptação transcultural da escala. Quando houve a fase de tradução, nós tivemos então as 2 versões de cada tradutor sendo analisadas pelo terceiro tradutor na conciliação. E nessa etapa foi possível resolver as discrepâncias entre as versões. Essas discrepâncias foram mínimas e estavam relacionadas ao fato do tradutor sem conhecimento técnico realmente não conhecer sinônimos da área da saúde. Então, por exemplo, em vez de falar sobre movimentos articulares, ele usava o termo movimento das juntas. Então, esse conciliador de traduções apenas precisou alinhar essas questões para chegar numa outra versão. Que, então, apesar de tudo ser muito parecido, houve apenas essas diferenças quanto ao uso de sinônimos. Essa versão conciliada foi enviada para o retrotradutor e, durante a revisão, nós também percebemos que o retrotradutor produziu uma versão em inglês muito semelhante à escala original, com apenas também diferenças quanto aos sinônimos da área da saúde, justamente porque o retrotradutor não tinha conhecimento técnico acerca do exame físico. Então, ele usava termos como check-up, ao invés do termo inspect, muitas vezes, né? E o termo inspect é mais utilizado nesses casos. Então, essas foram as únicas diferenças. Fora isso, nós observamos equivalência semântica e conceitual, de modo que isso evidenciou uma qualidade da versão de T3, sendo ela possível de ser utilizada como instrumento para ser utilizado no contexto de idiomas brasileiros. Por isso que ela foi incluída no questionário e no formulário eletrônico aplicado aos participantes da pesquisa. E aqui vocês podem ver como ficou essa tradução, e essa adaptação transcultural com as 30 habilidades que são essenciais para um exame físico de qualidade. Então, como resultados, nós tivemos 103 questionários coletados.
Após os critérios de exclusão, 63 compuseram a amostra final. A maioria dos participantes era do sexo feminino, tinha entre 31 e 40 anos de idade, a grande parte já estava no mercado de trabalho entre 11 e 20 anos. Os setores com maior número de participantes eram a unidade de internação geral, internação cirúrgica e de terapia intensiva. A maioria apresentava apenas um vínculo empregatício e uma grande parte havia feito pós-graduação. E das 30 habilidades, nós observamos que 24 eram realizadas frequentemente, com uma mediana maior do que 4 relacionado com aquela escala Likert de 6 pontos, 5 ocasionalmente com a mediana igual a 3 e apenas uma raramente com a mediana igual a 2. Aqui, a nível de comparação, é preciso mencionar um pouco sobre o estudo de Cicolini e colaboradores, porque eles também aplicaram na população estudada por eles. Eles utilizaram a média para fazer esse cálculo da frequência de realização das habilidades de exame físico. Na pesquisa deles, 20 das 30 habilidades apenas eram realizadas frequentemente, mostrando que 1/3 das habilidades não era realizada com frequência na prática clínica, o que corroborava com os estudos no exterior, mostrando que nem sempre o exame físico era aplicado de fato como deveria na prática clínica. E se nós então fizermos essa comparação, o nosso estudo com a mediana se aproximou muito desse resultado, de acordo com o fato dos nossos dados terem sido não paramétricos, precisando analisar dessa forma. Mas nós também fizemos o cálculo com a média para fazer uma comparação com esse estudo de Cicolini e nós observamos que, com a média, 27 das 30 habilidades eram realizadas frequentemente por esses enfermeiros. Então, seria um resultado, de certo modo, um pouco melhor, mostrando uma maior qualidade na realização do exame físico dos enfermeiros. Porém, também temos outras diferenças no próprio ambiente de atuação, são países diferentes, culturas diferentes, além do fato de a população do estudo de Cicolini ser bem maior, com quase 2.000 participantes, nós tivemos uma amostra um pouco menor, um tanto menor. E é válido, então, trazer essas comparações. De qualquer modo, nós temos que ter em mente a importância de estimular a maior realização do exame físico por esses enfermeiros. E como nós observamos no nosso estudo, alguns setores que tiveram maior taxa de resposta, nós podemos ter uma ideia dos setores que seria interessante realizar formações e influenciar esses enfermeiros a fazer mais exame físico com mais frequência, mostrando o quanto isso impacta na qualidade da assistência e também reforçando nos setores que já realizaram em grande frequência as habilidades de exame físico para que eles continuem fazendo esse exame físico completo. Assim, nós concluímos que é disponibilizado um instrumento já validado internacionalmente para ser utilizado em pesquisas semelhantes no Brasil, assim como já feito nessa pesquisa demonstrada, de modo que foi possível observar quais são os preditores de maior qualidade de realização de exame físico. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar este trabalho.